Romanos capítulo 7, a partir do verso 22. Eu vou ler na tradução da NVI, a nova versão internacional. Romanos capítulo 7, a partir do verso 22. Vocês estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. Paulo, o apóstolo, ele diz assim, agora melhorou. Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre essas três leis espirituais. Três leis espirituais que todos nós estamos debaixo delas. Você sabe que o mundo que nós vivemos é um mundo regido por leis. Sim ou não? Então, essas leis, na sua maioria esmagadora, são leis boas que fazem o mundo ficar mais organizado. Sim ou não? Então tem lei para tudo. Tem leis, por exemplo, a nossa Constituição está cheia de leis. Sim ou não? Tem leis trabalhistas. Sim ou não? Tem a lei da física. Por exemplo, se eu jogar esse óculos no chão, é a lei da física, ele vai cair no chão. Tem a lei da aerodinâmica. Um avião, ele supera a lei da física e ele decola, é a lei da aerodinâmica. E onde a gente vai, normalmente tem leis. Onde você trabalha, provavelmente tem leis e regras. Sim ou não? Onde você estuda, ali também tem leis. Na sua casa, se for uma casa bem organizada, tem leis também. Na minha casa mesmo essa semana, a minha mulher falou aqui, criei uma lei aqui. Eu falei, qual é a lei? Cada um vai lavar o prato que suja. Eu falei, mas vamos discutir para ver se a maioria ganha. Ela falou, não, já é uma lei. Já está estabelecido. Mas coitada, é porque eu dei 4 livros para ela revisar e ela está trabalhando muito e isso foi muito justo. Então agora na minha casa tem uma lei. Comeu, sujou, lavou. É uma lei. E leis são boas, pastor Jefferson. Leis nos ajudam a viver melhor, a ter um mundo mais organizado. Por exemplo, no Brasil tem uma lei que você não pode passar de 120 por hora. 120 por hora. Eu sei que tem uns doidinhos aqui, entre meu aqui, que quando eles pegam o carro não é 120 não. Mas ele está transgredindo a lei. Agora, tem leis que elas funcionam num lugar e não funcionam no outro. Tem leis que funcionam num tempo e não funcionam no outro tempo. Agora, essas 3 leis que eu vou te falar para você, elas são leis atemporais. Elas servem para todas as épocas, para todas as pessoas. São leis atemporais, são leis universais, que todos nós estamos debaixo dessas leis. Não tem como você fugir dessas leis. E quando eu falo em lei, eu não estou falando apenas uma letra, eu estou falando lei como sinônimo de força, de poder, de impulso, de inclinação, de pendor. Leis que operam na nossa vida. Pastor, que leis são essas? Primeira lei. Romanos capítulo 8, verso 22, vai dizer assim, Paulo. Fica com a sua Bíblia aberta em Romanos 7, 8, é o que nós vamos usar. Paulo vai dizer assim, pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Essa é a primeira lei, a lei de Deus. Lá em Romanos capítulo 7, verso 25, ele vai dizer assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Aí, Paulo dizendo sobre essa primeira lei, a lei de
Deus. Essa é a primeira lei, a lei de Deus. E lá em Romanos capítulo 8, verso 7, Paulo vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Então, a primeira lei que todos nós, todos os seres humanos, todos nós estamos debaixo é da lei de Deus. E Paulo, ele vai adjetivar essa lei, ele vai colocar qualidades nessa lei. Ele diz lá em Romanos capítulo 7, verso 12: de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Eu sei que tem muitos pastores pregando contra a lei, mas a lei, Paulo vai dizer que ela é santa, que ela é justa e que é boa. Então Paulo, ele vai dizer que a lei de Deus é um mandamento, que é santo e que é justo. Lá em Romanos capítulo 7, verso 14, Paulo vai dizer assim: sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Então, eu sei que tem muita gente falando mal da lei, mas a lei é boa. A lei é desejável. A lei deveria ser um prazer na vida das pessoas. Então Paulo, ele começa falando, meus irmãos, da primeira lei. Primeira lei. Pastor, onde está essa lei? Essa lei é só você ler o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Está ali a lei de Deus. Os 10 mandamentos é o resumo da lei de Deus. A lei de Deus, para Paulo, ela é santa, boa e justa, e ela é agradável. Então Paulo, ele vai dizer que o grande problema não é a lei. O grande problema sou eu. Eu sei que tem um monte de crente aí falando mal da lei, mas a lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita, a lei deveria ser agradável. E Paulo vai dizer assim: olha, essa lei é ótima, é o padrão estabelecido por Deus, mas tem um problema. Eu não consigo me submeter a essa lei, eu não consigo ser transformado por essa lei, eu não consigo fazer a vontade de Deus praticando essa lei, eu não consigo fazer o que Deus quer que eu faça, eu não consigo viver do jeito que Deus quer, como Ele deseja que eu viva, porque esse é o padrão de Deus, mas eu não consigo viver segundo essa lei. Por isso, nunca fale mal da lei. A lei é de Deus, a lei é boa, a lei é agradável. A lei foi criada por Deus, só que tem um problema. A lei de Deus é boa, mas eu, infelizmente, eu não consigo cumprir essa lei. Deus fala para mim fazer isso, eu faço outra coisa. Deus manda ir para lá, eu vou para cá. Então a lei é santa, é justa, é boa. Essa é a primeira lei. E aí agora a gente vai para a segunda lei. A segunda lei espiritual, que todos nós estamos debaixo, é a lei do pecado e da morte. Lá em Romanos capítulo 7, verso 25, Romanos 7, 21, Paulo vai dizer assim: assim encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Paulo aqui, ele fala que tem a primeira lei, que é a lei de Deus, que é santa, justa e boa. E agora ele vai falar que existe uma outra lei. É a lei do pecado. Essa lei que vai dizer o seguinte: olha, eu quero viver pela lei de Deus, a lei é boa, o padrão é bom, é agradável, mas eu descubro no meu interior, na minha carne, que existe outra lei. Tem outra lei atuando no meu interior. Quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, mas quando eu quero fazer o mal, eu consigo. E Paulo, ele vê lá em Romanos capítulo 7, 23, ele diz assim: mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, a lei de Deus, ela está aqui na minha mente. Eu sei que ela é boa, eu sei que ela é agradável, a lei de Deus é santa, mas quando eu olho para a minha interioridade, eu estou vendo outra lei. Eu tenho uma lei aqui na mente, mas aqui dentro de mim tem uma outra lei. É a lei do pecado. Tem outra lei agindo dentro de mim. Tem uma outra lei me puxando para lá e me puxando para cá. Tem uma outra lei que eu quero seguir nessa direção, mas ela quer me levar na outra direção.
E Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 23, ele vai dizer assim: mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei que está na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. E Paulo vai ao desespero. Paulo dá um grito de desesperado, e ele diz lá no verso seguinte: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Miserável, eu sou miserável, porque na minha mente tem uma lei que é boa, que é santa. Eu leio aqui essa lei, ela é agradável, ela é santa, ela é justa, está aqui na minha mente, eu leio essa lei, mas eu vejo operando nos meus membros uma outra lei, uma lei que me arrasta pelas coisas ruins, uma lei que me arrasta para a transgressão, uma lei que me arrasta para o pecado. E ele entra em desespero e fala: miserável homem que sou, miserável mulher que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso que, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que você vê um velório, você lembra que o pecado está operando no mundo, porque a lei do pecado gera morte. A lei do pecado gera morte. Então Paulo, ele começa falando da primeira lei, a primeira lei de Deus, que é boa, que é santa, que é justa, que é espiritual, que é desejável. Mas Paulo fala da segunda lei. Tem uma outra lei que opera dentro de mim, que me puxa para lá e para cá. É um pendor, é uma inclinação, de modo que na minha mente tem uma lei, mas nos meus membros tem uma outra lei. Conscientemente, lucidamente, eu quero fazer a lei de Deus, mas eu não consigo, porque a lei do pecado e da morte me puxa para o outro lado. Ele diz em Romanos capítulo 8, verso 8 assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A carne, entenda bem, não é o nosso corpo físico. A carne é a nossa natureza pecaminosa. Então Paulo está dizendo aqui que há uma disposição na minha alma, há uma condição humana, há algo dentro de mim, tipo um drive de um computador, que ocupa a minha subjetividade, a minha espiritualidade, no meu espírito. Ele está falando que essa lei do pecado me faz ter uma natureza perversa, de modo que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mulheres, começou a entender seu marido agora? Ele quer fazer o bem, a lei está lá para fazer o bem, mas tem uma outra natureza dentro dele, que é a lei do pecado e da morte. De modo que em Romanos capítulo 8, verso 7, Paulo vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, essas duas leis, a primeira lei é a lei de Deus, que é santa, que é justa, que é um padrão que Deus estabeleceu para que nós vivamos. Mas infelizmente, depois da queda de Adão no Éden, veio operar na nossa interioridade a lei do pecado e da morte. Nós recebemos essa herança maldita de Adão. Adão estava representando no Éden toda a raça humana. Quando ele caiu, todos os homens caíram. E essa natureza pecaminosa que está dentro de nós, esse parentesco que nós temos com Adão, esse parentesco que nós temos com os nossos ancestrais que caíram, faz com que na minha mente eu tenha a lei de Deus. Eu leio a palavra de Deus, a lei está aqui, é boa, é santa, é justa, olha que maravilha. Mas quando eu começo a perceber dentro de mim a outra lei, esse, meus irmãos, é um dilema que nós vamos sempre viver, essas duas leis, de fazer a vontade de Deus
mas não consegue. Eu quero fazer a vontade de Deus 100%, mas eu não consigo. E muitos crentes, eles entram numa neurose, eles entram numa angústia, porque com a minha mente, eu entendi a lei de Deus, mas dentro de mim, tem uma outra lei operando. E muitas vezes, muitos crentes, por não conhecer essas leis, crentes verdadeiros, eles entram em desespero. Alguns acham que nem crentes são. Não é possível que eu sou crente. Não é possível que eu sou crente e continuo sendo linguaruda. Não é possível que eu sou crente e continuo ainda sendo truculento. Não é possível que eu sou crente e ainda tenho esse tipo de pensamento na minha mente. Não é possível. Então, você chega, o dilema que Paulo chegou, ele tinha a lei de Deus na mente e ele fala: desventurado, ou outra tradução, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E muitos entram em parafuso. Muitas pessoas, por desconhecer essa lei, porque ele lê a Bíblia, ele fala: entendi aqui a palavra de Deus, a lei de Deus é boa mesmo, a lei de Deus é joia, a lei de Deus é maravilhosa, mas quando ele sai aí, ele vê uma outra lei operando dele, a lei do pecado, e aí ele entra em desespero. Chega a dizer lá em Romanos 7,18, ele diz assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer a lei de Deus que é boa, mas eu não consigo realizá-la. No verso 20 diz assim, do capítulo 7: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo, ele nos ensina primeiramente a lei de Deus, que é boa, que é santa, que é pura. E de segundo ele ensina da lei do pecado, essa lei que opera em nós, essa lei que nos joga para lá, nos joga para cá, essa lei que às vezes nos angustia, essa lei que às vezes deixa nós neuróticos. Será que eu sou crente mesmo? O novo convertido, ele passa muito por essas crises. Puxa vida, eu fui lá, eu tomei mais uma, eu cheirei o que eu não devia cheirar, eu vi aquele site que eu não deveria ver, eu dei aquela canelada que eu não deveria dar, eu gritei, eu não deveria gritar, mas será que eu sou crente? E muitos nessa paranoia acabam achando que não tiveram uma experiência real, verdadeira e transformadora com Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque mesmo nós amamos a lei de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, eu tenho que ter ciência que tem uma outra lei que está operando aqui dentro de mim. Ah, eu vi o pastor Silvio ali brigando lá no futebol. É a lei do pecado e da morte operando no pastor Silvio. Ah, eu vi aquele irmão gritando com a mulher dele. É a lei do pecado e da morte operando nele. Eu vi aquele irmão que foi no encontro e eu vi ele tomando todas naquele boteco. Não significa que ele não é crente. Significa que que está operando na vida dele é a lei do pecado e da morte. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando você entende essas duas leis, você julga menos as pessoas. Eu me lembro, quando nós fomos transicionar essa igreja para ser uma igreja em células, em 1999, eu fui fazer um curso em Curitiba, no Ministério de Igreja em Células, e eu levei um irmão aqui da igreja que era legalista. Legalista é aquele, é lei, mas ninguém cumpre toda a lei. E eu levei ele, e chegou lá no momento da reunião, foi muito boa, mas teve um momento que eu detesto que pastor faz isso na reunião, mas tem uns que ainda fazem. Eles falaram: separem grupos de 6, 7, e agora eu quero que vocês confessem os pecados uns aos outros.
Quando o pastor faz isso, eu já vou embora. Eu vou confessar pecado, é para o meu pastor, para o meu discipulador, para a minha mulher, para quem eu confio. Eu vou numa reunião, cara que eu nunca vi na minha vida, eu vou confessar pecado, filho? Isso eu não faço. E aí, nessa reunião lá em Curitiba, aí fizeram um círculo e falaram assim: confesse seus pecados. Eu não confesso. Não é que eu não sou pecador não, mas eu acho que não é o lugar certo. E aí o irmão que eu levei, que era legalista, ele estava lá só observando o que os irmãos falavam dos seus pecados. E aí teve um dos irmãos que estava lá, falou: olha, irmão, tem um problema na área sexual. De vez em quando eu olho um site que eu não deveria ver. De vez em quando eu dou uma olhada para umas mulheres que eu não devia olhar. Quero confessar que a minha fraqueza é sexual. E aí esse irmão que foi comigo, ele abriu a Bíblia e falou assim: ó, você nunca leu na lei? Não cobiçarás. E o outro, coitado do irmão, coitado, puxou a cabeça. E a reunião virou o inferno. Porque onde tem um legalista, a sua vida vira um inferno. O legalista é coisa da religião. Só que esse mesmo irmão, pastor William, voltamos para Mauá, depois de um tempo não muito longo, ele caiu em adultério. Ele caiu em adultério. Largou a mulher, largou os filhos. Se você pergunta qual é a minha vontade, minha vontade era pegar esse irmão lá de Curitiba e trazer ele e perguntar para ele: filho, você não me exortou porque eu confessei um pecado, agora você caiu no adultério e separou da sua família. Então deixa eu falar para você, quanto mais você entender essa natureza pecaminosa que está dentro de você, menos você vai julgar as pessoas. Mesmo os mais asquerosos, os mais pecadores, os mais miseráveis, aquelas pessoas que você gostaria que nem existisse, você vai compreendê-la. Aí você vai parar de fazer comentário no Facebook, no Instagram, que você não sabe das coisas, como se você cumprisse toda a lei. Só houve uma pessoa aqui na terra que cumpriu toda a lei, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Por isso, meu irmão, deixa eu falar para você, volta para cá. Quando você vê alguém pecar, no lugar de você ser um legalista, julgar, apontar o dedo, acusar, fala: eu poderia ser aquele cara ali, eu poderia ser aquela moça ali, eu poderia ser aquela pessoa. De vez em quando eu ouço por aí: olha, fiquei sabendo que tal irmão caiu em adultério. Puxa vida, que coisa, ele caiu em adultério. Eu falei: caiu em adultério. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Paulo, ele percebeu essa outra lei nele. Então Paulo, ele ensina que tem a lei de Deus que está na sua mente, mas tem uma outra lei, a lei do pecado, que habita nele. Se eu terminasse essa pregação aqui, você ia embora angustiado. Quer dizer que eu aprendi a lei de Deus e a lei do pecado. E agora? A boa notícia é que tem a terceira lei. E agora só vem coisa boa. Lá em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que está em Cristo Jesus? Pois a lei, terceira lei, a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, a lei do nosso novo ser, libertou-me da lei do pecado e da morte. Aleluia! Quantos podem dar um aleluia? Então, se a primeira lei é a lei de Deus, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a segunda lei é a lei do pecado. Paulo vai dizer assim: olha, eu seria um miserável homem, eu seria um homem perdido, eu estaria angustiado, eu viveria numa gangorra emocional, porque uma hora eu cumpro a lei, outra hora eu não cumpro, uma hora eu obedeço, outra hora eu não obedeço. Mas Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois ele vai falar: esses que estão em Cristo Jesus,
eles não operam segundo a lei do pecado e da morte, eles operam segundo a lei do Espírito e de vida. Aleluia! Então Paulo vai dizer assim, olha, tem a lei de Deus, tem a lei do pecado, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que agora é a nossa habitação, mora em nós somos o seu templo, o seu santuário, nós somos a sua morada, nós somos a sua casa. Esse Espírito Santo agora em nós, colocou em nós agora uma outra lei. E essa lei é do Espírito. Essa lei, ela traz vida e não morte. Por isso que Paulo vai dizer assim em Romanos capítulo 8, verso 9: entretanto, vocês não estão mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Ele. A boa notícia, meus irmãos, é que quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos cristãos verdadeiros, o Espírito Santo veio habitar em nós. E hoje nós somos a casa de Deus, nós somos templo do Espírito. Deus está conosco agora, o Espírito está em nós. É verdade, existe uma outra lei operando em nós, que é a lei do pecado e da morte. Mas não só essa lei, tem outra lei, que é a lei do Espírito e da vida. Aleluia! Aleluia! Aí você fala, pastor, mas ainda tem a outra lei. É verdade. Mas antes do Espírito Santo só tinha uma. Quando você não tinha Jesus, só tinha a lei do pecado e da morte, e a lei de Deus te condenando. Mas agora não. Agora, ainda que haja a lei do pecado e da morte operando em você, agora existe uma lei superior, que é a lei do Espírito Santo. E geralmente surge aquela pergunta assim: pastor Silvio, e qual vai ganhar? Vai ganhar a que você alimentar mais. A que você alimentar mais. Aqueles que alimentam a sua natureza terrena opera na lei do pecado e da morte. Mas aqueles como você nessa manhã está aqui para se alimentar da natureza divina, opera pelo Espírito Santo. Há uns 40 anos atrás, quando eu ia na escolinha dominicólica, o pastor contou essa historinha aqui. Ele falou que tinha um senhor que viajava pelas cidades, pelas aldeias, pelas províncias, e ele tinha 2 cachorrinhos, um branquinho e um cachorro negro. E ele viajava com esses 2 cachorrinhos e ele fazia apostas, e ele ganhava muito dinheiro. Então ele chegava numa província e falava: olha, façam as suas apostas, eu apostei aqui no cachorro negro, vocês podem apostar no cachorro branco. E aí os 2 cachorrinhos corriam, e aí naquela primeira vez o cachorro negro ganhou, e aquele homem ganhou muito dinheiro naquela cidade. Aí ele ia para outra cidade, mas algumas pessoas o seguiam, e aí a turma falava: ó, se ele apostou que o cachorrinho negro ganhou, em quem eu vou apostar? No cachorrinho negro. Aí o homem falava: eu vou apostar agora no cachorrinho branco. E aí todo mundo apostava no cachorrinho negro. Aí botava os 2 cachorrinhos para correr naquelas estradas, e naquela outra cidade o cachorrinho branco ganhou e o negro perdeu. E ele ganhou muito dinheiro, e ele ia alternando isso de cidade em cidade. Aí perguntaram para ele: Senhor, qual é o segredo que quando o senhor aposta no cachorro negro ele ganha, quando o senhor aposta no cachorro branco, o branco ganha? Qual é o segredo da vitória? Ele respondeu assim: o meu segredo é muito simples. Quando eu quero que um ganhe e o outro perca, o que ganha eu alimento bem, o outro eu deixo sem comida. E a outra semana eu inverto, eu dou muita comida para aquele que eu quero que ganhe, e aquele que eu quero que perca, ele não se alimenta, é jejum, sem água, sem comida, então ele está fraco, ele não ganha. Então quem vai ganhar nessas 2 leis? Aquela que você alimentar mais, em nome de Jesus Cristo. Diga aí um glória a Deus aí, aleluia.
Você está aqui, você está se alimentando da lei do Espírito da vida. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando do Espírito da vida. Quando você faz o seu devocional, você está se alimentando da lei do Espírito da vida, e não se alimentando da lei do pecado e da morte. Por isso que eu quero desafiar vocês, nesses dias, alimentar a sua natureza divina, do Espírito e da vida. Pastor, e como que eu alimento? Eu vou te dar hoje 4 operações do Espírito Santo que você tem que alimentar todos os dias. Paulo, ele vai dizer a primeira, olha só. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 assim, meus irmãos, olha: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira operação do Espírito na sua vida, e para você alimentar, é que o Espírito da vida, ele imputou os benefícios da morte de Cristo na sua vida. Então, no lugar de você achar que é um homem miserável, uma mulher desventurada, você não diga isso, porque isso você está falando da sua natureza pecaminosa. Você tem que dizer assim: olha, eu sou filho, eu sou filha, e nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Tem irmãos e tem irmãs que eles acham bonito: eu sou um abacaxi, eu sou uma desgraça, eu sou um problema. Eles acham que Deus fica feliz com isso. Eles acham que Deus fica contente: eu sou uma desgraça, eu sou um miserável. Você está falando da sua natureza pecaminosa, meu irmão. Agora você tem que realçar a sua natureza divina, e a sua natureza divina está dizendo assim: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos os dias acorde: não há condenação na minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus, e na cruz de Jesus pagou todas as minhas dívidas, todos os meus pecados, todas as minhas condenações, e não há condenação sobre a minha vida. Agora você acorda de manhã dizendo: eu sou um abacaxi, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Você está alimentando a sua natureza pecaminosa. Estou aqui para dizer para você: alimente a sua natureza divina, a lei do Espírito e da vida. Não vive debaixo de culpa, não vive debaixo de medo. Se pecou, já se arrepende, confessa e já opera na lei da vida. Esquece, você não é mais da lei da morte. Aliás, os que estão na lei da morte nem estão aqui. Os que operam na lei da morte nem querem ouvir a palavra de Deus, nem sabem que existe a palavra de Deus, nem sabem que existe essa natureza. Mas se você está aqui, é porque você tem a natureza divina, você quer receber a palavra de Deus, você quer receber a unção de Deus, e é essa natureza que você vai alimentar. Aleluia! Pastor, mas às vezes eu faço coisa errada e eu também. Às vezes eu dou uma tropeçada e eu também, porque tem uma outra natureza dentro de mim. Você não é perfeito, mas tenta resolver isso logo. Pecou, já se arrepende, confessa seu pecado, o sangue te lavou, e já nenhuma condenação há. De vez em quando eu fico ouvindo irmãos que dizem assim: eu estou de mal de Deus. Mal de Deus? Se ficar mal da mulher já é péssimo. Ficar mal de Deus, filho, resolve essas coisas logo. Pecou, não fica aí: vou ficar uns 3 dias ruim, angustiado, mal, eu não sou crente, eu devia estar comendo as bolotas dos porcos, eu sou um miserável. Fica assim, logo é faixa preta que você vai tomar. Neurótico, culpa, condenação, medo. Nós vamos cair uma hora ou outra, vamos tropeçar. Não existe perfeccionismo, nós temos outra natureza pecaminosa entre nós. Mas tenta resolver isso mais rápido. Você sabe quando você entendeu a nova aliança? É quando você acaba de pecar e você ora. Se você peca e demora muito para orar, é porque você ainda está debaixo de condenação. Agora, se você, não estou incentivando você a pecar, não. O crente não vive na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado, vive na lei do pecado e da morte. O crente opera na lei da vida, mas às vezes ele vai cair. Mas quando ele cair, resolva rápido. Caí. Vi o que eu não devia, tomei o que eu não devia, falei o que eu não devia, pensei o que devia. Senhor, obrigado porque teu sangue já me lavou, e nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Por quê? A primeira coisa que quem anda na lei do Espírito da vida, Paulo está dizendo, ele não vive debaixo de condenação. Mas tem crente que vive debaixo de condenação o tempo todo.
Tem igrejas que vivem condenando os crentes. Não praticou a lei, condenação para você. Não deu o dízimo, 1000 maldições para você. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma irmã querida da nossa igreja, mas infelizmente ela não está frequentando mais aqui. Ela falou: pastor Silvio, eu gosto muito das pregações de vocês, mas tem um problema. Falei: Falei: deve ter muitos, né? Porque nós somos pecadores, né? Muitos problemas. Aí eu falei: mas qual é o problema específico? Ela falou assim: é que eu vim numa igreja que lá batia muito na gente. Lá a gente no culto, o pastor batia e fala: não vem isso aqui, e não vem no círculo da oração, vai receber uma maldição. Não deu dízimo, vai furar o pneu do seu carro e a sua geladeira vai quebrar. E aqui vocês não falam isso. E ela fala assim: pastor, um dos momentos mais gostosos lá no culto é quando o pastor falava essas coisas e a gente falava assim: bate papai, bate nós papai. Falei: filha, você nasceu para ser mulher de bandido, você gosta de apanhar. Nós somos filhos de Deus. Eu quando eu ia na casa do meu pai, quando meu pai era vivo, não era para apanhar não. Eu ia na casa do meu pai para conversar com ele, ter intimidade com ele, comer o churrasco dele. Você ia lá também de vez em quando. Agora eu vou vir aqui, você vai vir aqui na igreja para apanhar. Por isso, se você vir nessa igreja e algum pastor começar a bater em você, você fala: irmão, você está pregando a lei do pecado e da morte. E eu quero ter numa igreja que prega a lei do Espírito e da vida que eu estou em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia! 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 E Paulo ainda vai dizer isso que eu estou acabando de falar. Olha só o verso 15, ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize vocês. Você não recebeu um espírito que vai escravizar você. Eu, quando me converti, não podia nem jogar bola. Mulher nem podia botar uma calça. Escravizando. Tinha que assistir televisão escondido. Tinha que ser um corintiano escondido. Paulo diz: você não recebeu um espírito que escravize você. Qualquer religião que escravize você, filho, é uma religião da velha aliança. Você é livre. Livre para servir, livre para adorar, livre para vir no culto, livre para não vir no culto. Você é livre. Fala para o seu irmão: você é livre pelo Espírito. E Paulo vai dizer assim: vocês não receberam o Espírito que escravize vocês para novamente temerem. Mas receberam o que, irmãos? O Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, papai, paizinho. Então saia dessa escravizão aí. Talvez você mesmo tenha umas regrinhas para você. Se eu não orar hoje 1 hora, vem o espírito da condenação. Hoje eu não li a Bíblia. Não estou dizendo para você deixar de ler a Bíblia não, mas você não pode viver com essas regrinhas das igrejas por aí. Você é livre. Não, saia dessa. Mesmo quando você cair, bebeu de novo, sonegou de novo, viu o site errado, fofocou de novo, fiz errado de novo. Não fique desesperado. Você não é mais aquela pessoa, desesperado homem, desesperada mulher que sol. Você não é mais essa pessoa. Paulo está dizendo nisso quando ele operava na lei do pecado e da morte. Mas agora ele, você e eu operamos na lei do Espírito e da vida. E quem vive no Espírito da vida, ele vive sem condenação. Ele vive livre. Ele vive sem temor. Ele vive tranquilo. Ele não vive numa neura legalista. Por exemplo, eu tenho algumas regrinhas. Eu gostaria que todos os pastores viessem de paletó aqui na igreja. É uma regrinha minha. Mas não está na Bíblia. Está vendo o meu legalismo? Eu gostaria que todas as mulheres viessem de saia e de vestido. Mas quantas vêm? Poucas. Mas eu não posso exigir que alguém venha. Eu não posso exigir, porque você é livre. Você é livre. E se tem um paradoxo que existe entre as igrejas, eu vou te dizer agora.
Vou te dizer agora esse paradoxo. Essa semana veio na minha cabeça isso. As igrejas que mais falam do Espírito, as que mais falam do Espírito Santo, são as mais legalistas que existem. Você sabia? As igrejas que menos falam do Espírito não são legalistas. Mas as igrejas que mais falam do Espírito, que deveriam ser as igrejas mais livres, são as mais legalistas. Esse é um paradoxo. Tenta descobrir por que existe isso aí, Jefferson. Procura lá em algum lugar. Então, deixa eu falar para você. Existe a lei de Deus. Existe a lei do pecado e da morte. Mas a boa notícia é que existe a lei do Espírito da vida. E você opera na lei do Espírito da vida quando você não vive neurótico, angustiado, vive aí oprimido. Porque tem crente que vive pior do que os descrentes. Porque o descrente está aí no mundo, não está nem aí, não cumpre lei nenhuma, não está nem aí com Deus, não liga para Deus. Aí o cara vem para a igreja, o cara já vem com fardo, aí chega na igreja, eles colocam mais um fardinho. Aí o fardo já estava pesado, aí agora ele tem que... O que você está fazendo? Para mim ser salvo. Eu estou aqui para ser salvo. Aí um dia o diácono bota mais um pezinho nele. Ah, meu pai, agora você tem que liderar uma célula, senão você está perdido. Ai. Primeira manifestação, a primeira operação, Paulo diz assim: aqueles que operam na lei da vida do Espírito não estão debaixo de condenação. Eles não vivem mais atemorizados. Eles sabem que Jesus na cruz do Calvário pagou todos os seus pecados. Todo o seu escrito de dívida foi cancelado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Dá glória a Deus aí, aleluia. A segunda operação do Espírito, para quem opera na lei do Espírito da vida, é que o Espírito de Deus vem fazer nele morada. Isso é maravilhoso, porque se a primeira operação do Espírito é para que não haja condenação, a segunda operação do Espírito Santo é que ele vem habitar em mim. Porque você sabe, Deus poderia te livrar da condenação, perdoou seus pecados, cancelou as suas dívidas, não há nenhuma acusação, e pronto. Mas ele não só fez isso, ele veio habitar em você. Isso deu um susto nos discípulos. Por quê? Quando Jesus estava com os discípulos, Jesus falou: olha, está muito bom aqui, mas é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E os discípulos, eles ficaram tristes. Por quê? Estava tão bom ficar com Jesus, sim ou não? Mas Jesus falou que se eu não for, ele não vem. Jesus, ele estava limitado a um corpo, a um tempo, a um espaço físico. Ele não poderia estar em todos, porque ele estava na sua forma humana. Mas quando ele morreu, depois de 40 dias, veio o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo agora não veio para habitar só em uma pessoa em Jesus. Ele veio habitar em todos aqueles que foram regenerados e são filhos de Deus. Então hoje agora, além de você viver sem nenhuma condenação, você agora tem o Espírito Santo. Você chegou, o Espírito Santo chegou. Você saiu, o Espírito Santo foi com você. Você pegou o seu carro, o Espírito Santo está com você. Você está lá descascando cebola para preparar o almoço, o Espírito Santo está lá. Você está lá no seu escritório trabalhando, o Espírito Santo está lá. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, porque agora Ele habita em você. Não é maravilhoso isso, irmãos? Aleluia! Aleluia! Por isso que Paulo vai dizer aí em Romanos 8, verso 9, ele diz assim: entretanto, vocês não estão mais debaixo da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito Santo habita em nós, e Ele habita em nós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Ele. Fala para o seu vizinho: você tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Por isso, você vai no lugar onde tem assombração, o Espírito chega.
Uma vez eu fui numa conferência, e aí sempre quando eu entro num quarto de hotel, a primeira coisa que eu faço, eu falo, bem-vindo Espírito Santo. E uma vez eu fui no hotel, o recepcionista falou do hotel, falou, ó, ora bastante, porque o cara que estava antes de você naquele quarto lá, faz coisa ruim. Faz coisa ruim. E eu falei para ele, fica tranquilo, porque quando a luz acende, as trevas têm que ir embora. O Espírito Santo habita em você agora. Bate aqui no seu peito e fala, o Espírito Santo habita aqui, ó. Habita aqui em mim. Está lá jogando bola, Deus? O Espírito Santo está lá. Está lá dirigindo? Está lá, você que gosta de academia, esteira, a musculação? O Espírito Santo está lá com você. Oh, Espírito Santo, me dá paciência com aquela mulher, Espírito Santo, aleluia, aleluia, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala, leva ela para almoçar no shopping e compra um presente para ela. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Aconteceu isso já? Aleluia. Você vê que é a palavra profética. Agora nós somos morada de Deus, nós não somos religiosos. Nós somos habitação do Espírito Santo, a ponto de Paulo dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, mas nós temos o Espírito Santo, que é esse tesouro morando, sabe aonde? Em vasos de barro. Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Eu sou um barro que vai viver aí talvez 120 anos, mas esse Espírito Santo habita nesse barro, habita nesse barro. Você é um barro, mas há algo precioso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não é maravilhoso saber que nós somos templo do Espírito Santo? Agora você imagine na conferência, ó, ele templo do Espírito, ela templo do Espírito, ele templo do Espírito, ela templo do Espírito. Mais de 2.000 pessoas aqui, sendo o templo do Espírito, invocando o Espírito Santo. Haverá um derramar da glória de Deus nesse lugar. Uou, aleluia, aleluia. Ah, que igreja viva é essa? Por isso que nós somos igreja água viva. Não é água morta, é água viva, porque o Espírito habita em nós. Se pega a mão em Silvio Galo, você só tem mais 10 minutos. Terceira coisa, que quem anda pelo Espírito da vida, estou falando para você andar no Espírito da vida, meu irmão. Primeiro, você não está mais debaixo de condenação. Segundo, você agora é morada dele. Terceiro, ele testifica com o seu Espírito que você é filho. Olha só, Romanos 8,14. Porque todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos o que, irmãos? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é uma palavra aramaica que significa pai, pai. Alguns traduzem por paizinho. Você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de adoção, do qual você chama agora Deus de Pai, Papai. Terceira coisa, quem opera assim, não fica falando que é um desesperado, que é um miserável. Ah, Senhor, eu sou um miserável, achando que Deus gosta disso. Deus gosta que você o chame de quê? Pai. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, nunca ninguém na antiga aliança tinha chamado Deus de Pai. Ele chamava Deus do onipotente, onipresente, onisciente. Aí perguntaram para Jesus, como é que a gente ora? Jesus falou, vocês quando orarem, orem assim: Pai Nosso que estás no céu. Os judeus levaram um susto. Como? O Deus onipotente, Yahvé, o Todo-Poderoso, Javé. Como? Jesus disse assim, olha, ore, Pai Nosso que estás nos céus. Porque os ímpios aí fora, que andam na lei do pecado e da morte, eles veem Deus como um juiz, um severo juiz, que vai levá-los para o inferno. Você não. Você, quando se elevar a sua oração a Deus, você fala, Pai. Alguns mais íntimos falam, Paizinho. Eu ainda não cheguei nessa liberdade. Tem uns que até se enrolam nos cabelos caracolados de Jesus. Também não cheguei nesse nível. Pai. Pai. Nós somos filhos de Deus. E Paulo vai dizer que nós somos filhos por adoção.
Efésios capítulo 1, verso 3, vai dizer que nós fomos adotados como os filhos de Deus. Mas eu sei que quando a gente fala adoção, às vezes não vem a revelação completa sobre nós. Eu me lembro, alguns anos atrás, a pastora Miriam, minha mulher, queria adotar um menino. Nós temos 2 filhos. E ela estava fazendo uma célula, aí viu que um menino, ela gostou muito do menino, e ela falou assim: eu posso adotar esse menino? O que uma mulher pede para o marido que ele não faz? Para ela ser feliz. E aí ela adotou um menino. E o menino, quantos anos ele tinha? Uns 13. Só que esse menino, ele foi criado aí na periferia de Mauá. E você sabe que tem coisa na periferia aí que é aquilo que você gostava, aquelas músicas, qual que era, Deus? Pagode. Você sabe quando ela começa com crack, depois vai para cocaína, depois vai para o pagode. Tem um processo de drogas aí. Mas vamos voltar para cá. Pagode. E o menino veio morar em casa. E na nossa casa existe leis. Não é a lei de Deus, não é a lei do pecado, da morte, nem a lei da vida. É a lei da pastora Miriam. Ô glória! E na sua casa também tem lei, se foi uma casa organizada. Não é? O filho não chega a hora que quer, sai a hora que quer. Aqui tem lei, filho. E quando você morar nessa casa aqui, é assim. Pelo menos na minha casa é assim, né? Só que o menino foi lá, a gente tratava ele normal e tal, a pastora Miriam. Só que era o seguinte: quando tocava um pagode aí na prefeitura, no meu apartamento dá para ouvir, você via o pé do menino lá. Eu falava, eita. Eu falava, pô, eu sou pastor, os caras vão falar que o filho do pastor gosta de pagode, eu estou lascado com esse menino aí. Um dia nós tivemos a arraiar aqui, ele subiu nesse prédio verde, lá em cima com a molecada aqui da igreja. Aprontou todas. E eu falei, eu estou querendo adotar esse menino, mas eu não estou conseguindo transmitir o meu espírito para ele. Porque ele tem outro espírito. Entenda, por costumes, por inclinações, ele tem outro jeito. E infelizmente, ele acabou não ficando, ele foi embora. Aí as pessoas falam, pastor, eu também fui adotado. Não, o conceito de adoção com você é diferente da nossa relação com esse menino. Porque eu não consegui colocar minha vida dentro dele. Mas Deus não, Ele te chamou de filho. E Ele colocou o Espírito, que é a vida dele aí dentro de você. Você tem a vida de Deus aí dentro de você. O fruto do Espírito Santo habita em você. E Ele testifica que você é filho. Ele testifica que você é filha. Já ouviu o Espírito Santo falando, filho meu? Filha minha, você é meu filho amado, você é meu filho. Você pisou na bola, você deu uma canelada naquele cara, você falou que não devia, você teve um comportamento mau, o seu temperamento às vezes não é legal, mas você é meu filho amado, eu sou o teu pai, você é filho de Deus. Essa é a maior honra que Deus pode dar para alguém, é chamar você, é me chamar de filho. Você é filho amado. Nunca se dirija a Deus como você é um miserável, pecador, desventurado, você é um desgraçado. Nunca! Por mais coisas ruins que você tenha feito, diga, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é meu Pai, e o Senhor testifica que eu sou teu filho, eu sou a tua filha. Essa é a maior testificação que tem. Ele habita em nós, Ele nos tira de condenação, ainda nos chama de filho. Quantos de vocês gostariam de ser chamado filho da rainha Elizabeth que morreu? Puxa, eu sou filho da rainha, filho do rei da Suécia. Não é nobre e maravilhoso? Mas é muito mais do que isso. É ser filho e filha do Altíssimo, do Rei dos Reis. Ele te chama de filho. Aleluia.
Você não vai entrar no céu por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer. Você vai entrar no céu porque você tem o Espírito, e o Espírito testifica que você é filho, você faz parte da família de Deus, da igreja de Deus. Quando você chegar nos portais da glória, o anjo vai dizer: esse é filho, essa é filha, pode entrar, faz parte da família de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Aleluia. Estamos indo bem, mais 5 minutos nós vamos cantar aquela música. E por último, você não opera segundo a lei do pecado e da morte. Você não tem mais nada a ver com isso. Você não é mais aquele desventurado homem que sou. Você não é mais aquele desgraçado que alguns diziam que você é. Você não é nada disso. Nem quando você pecar, diga isso. Você não opera mais nessa lei. Você opera na lei do Espírito. E a quarta manifestação do Espírito, os próximos reuniões nós vamos continuar falando disso, é o Espírito Santo, que agora te tirou de toda a condenação, veio habitar em você, testifica que você é filho, ele te capacita para vencer os desejos da carne. Paulo, ele diz assim, olha só, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, eu não estou devendo nada para a carne, eu não tenho que fazer nada para a carne, não tenho débito. Eu posso dever ali no shopping, para a mulher do Yakult, mas para a carne eu não devo nada não. Eu não tenho que fazer nada para a carne, eu não tenho dívida com a carne está zerada. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, vocês vão o quê? Morrer. E morte não é só física, é morte espiritual. Mas se pelo Espírito fizerem, morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, a quarta operação de quem opera pelo Espírito da vida, é que agora, ele com essa terceira lei, a lei do Espírito da vida, ele amortece os desejos da carne. Não que ele não faça mais, às vezes vamos cair, mas vai vir a tentação, mas o Espírito Santo vai capacitá-lo a vencer a tentação. Às vezes você vai cair. Infelizmente, enquanto vivemos nessa dimensão, vamos cair. Lá no céu isso não haverá mais, porque não teremos mais essa natureza pecaminosa. Mas enquanto vivermos aqui na terra, às vezes vamos ser tentados, às vezes vamos falar o que não devemos, às vezes o nosso comportamento vai ser ruim, às vezes o nosso procedimento não vai ser bom, tal. Mas o Espírito Santo nos capacita a vencer essa natureza pecaminosa. E quanto mais você alimentar essa natureza divina, mais você vai vencer a natureza pecaminosa. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque agora que você opera no Espírito da vida, você pode dizer não ao pecado. Outrora, lá fora, você não podia dizer não ao pecado. Você era viciado em cigarro, você era viciado em cocaína, você era viciado em fofoca, e você falava, como eu vou me libertar? Você não tinha força. Mas agora não, o Espírito veio habitar em você, você pode dizer, estou com uma vontade de beber uma cachaça, mas não vou não. Estou com vontade aí de praticar um negócio aí na carne, mas aqui não, eu tenho o Espírito Santo, aqui não, carne. Você pode vir aqui, pode até meu olho às vezes dar uma puxadinha, a tentação é grande, mas aqui não, eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo me capacita a não viver mais na carne. Então, o crente agora, ele tem uma capacitação pelo Espírito que ele vence. Por isso que algumas pessoas tentam parar de fumar, e não conseguem. E aí ele se converte e fala, mas o cara parou de fumar numa semana. Como que ele conseguiu? Ele conseguiu? Não foi ele que conseguiu. Foi o Espírito Santo habitando nele que o fortaleceu para ele vencer. Aqui na igreja já teve caso. O cara bebia 2 litros de cachaça até o meio-dia. 2 litros. Não conseguia parar, foi nos Alcoólicos Anônimos, e muitas pessoas são libertas lá, mas veio para a igreja e a mulher falou, mas como que ele parou de beber, pastor? 2 litros, não bebe mais. É o Espírito Santo, que agora capacita ele vencer a tentação e as obras da carne. Tem uma coisa ruim aqui de mim, mas tem uma coisa maior, que chama o Espírito da vida, o Espírito Santo. Por isso que agora você, sendo filho, habitação do Espírito Santo, não tem mais aquela coisa do poeta. Tudo que eu gosto é imoral, ilegal e engorda. Você sabe que tem uma música aí fora, que tudo que eu gosto é imoral, ilegal
engorda. Acabou isso para você. A sua carne pode até querer isso, mas você agora tem a vida do Espírito. Isso me lembra aquele pregador andando pelas ruas de Nova York, Spurgeon. Ele estava andando pelas ruas de Nova York. E estava andando pelas ruas de Nova York. Chegou uma mulher dele e falou: você é o pastor Spurgeon? Ele falou: eu sou. Ela falou assim: essa vida de pastor é miserável mesmo, hein? E ele falou: mas por que a minha vida é miserável? Ele falou: a sua vida é miserável. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ir na gandaia, você não pode fazer nada. Ele falou para a mulher: a senhora está enganada. A senhora está enganada, eu posso sim. Não é que a senhora pode e eu não posso. É que a senhora quer e eu não quero. Essa é a diferença. Todas as coisas me são lícitas. Sou livre. Mas nem todas as coisas me convêm. Porque eu vivo na lei do Espírito da vida, e o Espírito Santo vai te capacitar a viver uma vida vitoriosa em nome de Jesus.